segundo ano, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Então, dando continuidade à nossa matéria, antes nós estávamos falando sobre o impressionismo. Agora nós vamos mudar um pouco para outro estilo que é muito próximo ainda do impressionismo. Eu estou me referindo ao pós-impressionismo, que é um movimento que surge na França no ano de 1880, quando alguns artistas, inspirados ainda no movimento impressionista, resolvem a buscar um novo estilo, mas sendo que esse estilo ainda não estava muito definido, porque eles também, como eram vários artistas independentes, cada um tinha o seu estilo próprio e suas técnicas próprias. Então, ou seja, não vai ser isso que vai caracterizar o pós-impressionismo, certo? Eles tinham em comum, digamos assim, a utilização de cores mais vivas, as pinceladas eram diferentes e a tinta era espessa. Eles utilizavam muita textura, muitas coisas assim do tipo. E também temos como ponto interessante no pós-impressionismo é que nesse período também surge a questão da técnica do pontilhismo, que vai surgir com o artista Georges Seurat, que é uma técnica muito conhecida hoje em dia de todos nós. E como falei anteriormente, como eles utilizavam técnicas diferentes, como eles eram muito independentes, esse estilo acabou levando o nome, anos depois, de pós-impressionismo. Ou seja, eles são pós-impressionistas. Tinham uma coisa interessante, que eles valorizavam a expressão do lado subjetivo. É a questão do humano, o emocional, o sentimental. Eles valorizavam muito isso, os sentimentos, as emoções, a subjetividade do homem, do ser humano. Eles tinham como características muito marcantes, eram a liberdade cromática, ou seja, a utilização de várias cores, eles não se prendiam a apenas uma ou duas cores ou três cores. Eles valorizavam muito a questão da luz, a luminosidade na pintura e a textura, que era muito também utilizada por eles, era muito valorizada por eles. A técnica pontilhista, o pontilhismo, aquele pontinho para formar um desenho, era muito utilizado, era uma das características deles. E as valorizações de temas da vida cotidiana, da vida comum da sociedade da época em que eles viviam. Então era um trabalho muito interessante. Alguns artistas que tiveram destaques nesse estilo, nós podemos citar Paul Gauguin, que foi também um grande artista desse período, né? Foi um artista que viveu no ano de 1848 a 1903. Ele teve grande destaque nesse período. O famoso Van Gogh, né? Vicente Van Gogh, que foi um artista que viveu entre 1853 a 1890. Ele é muito famoso e um dado interessante porque ele em vida, né, ele era totalmente pobre, né? E ele ficou famoso logo depois da sua morte, que a sua obra resolve explodir aí para todos, né? Para que todo mundo conheça. Outro artista também é o Henri de Toulouse-Lautrec. É outro artista também que teve grande e forte expressão nesse estilo. Também temos o Paul Cézanne, que utilizava muitas pinturas interessantes. Entre elas, as pinturas de natureza morta eram também muito característico da pintura de Paul Cézanne. A questão do nome pós-impressionismo só vai surgir lá em 1910, ou seja, o estilo começa lá em 1880, ainda no século XIX, e só no século XX que vai receber esse nome de pós-impressionismo, graças a um crítico de arte inglês chamado Roger Fry. Então, só em 1910, depois que a maioria dos artistas já tinham morrido, é que eles foram lançar, que ele foi dar esse nome, né, de pós-impressionismo a esse estilo. Embora os artistas pós-impressionistas eles pintavam muito a questão da luz, as cenas cotidianas, mas eles gostavam mesmo, eram de imprimir as cores, aquelas cores fortes. Eles gostavam muito dessa questão de utilizar a cor e a forma numa obra de arte que eram produzidas por eles. Eles acreditavam que as obras
coloridas, com forma mais intensa, eram muito mais relevantes para a sociedade do que as obras de caráter realista. Então eles acreditavam que essas obras tinham muito mais valor para a sociedade do que as realistas, porque até então já teria existido já a questão da fotografia, então a pintura realista acabou caindo um pouco em desuso. E a questão dessa nova tendência de pintura começa já a chamar mais atenção da sociedade, justamente por causa disso, porque já existia fotografia para mostrar, retratar a realidade. Então a pintura já não era mais tão ligada a esse lado. Eles queriam realmente um novo modelo, um novo estilo. Até porque todos os estilos é assim, um sempre vem para querer suplantar o outro. Então, o segundo ano eu vou deixar para vocês como uma atividade, na verdade vai ser uma pesquisa, é simples, coisa fácil, então vamos tentar procurar deixar nossas atividades sempre em dia, para sempre manter o bom andamento das nossas aulas. E eu vou querer que vocês pesquisem 2 obras de cada artista. Os artistas eu já deixei listados no nosso cronograma, mas eu vou repetir aqui para vocês. O Paul Cézanne, o Vicente Van Gogh, o Paul Gauguin e o Georges Seurat. Então são esses artistas, 2 obras de cada um. Coloquem a legenda, vocês não podem nunca esquecer disso. Coloquem a legenda sempre, o nome da obra, o ano, o artista. Isso é muito importante nesse tipo de trabalho. Então não deixem de fazer e até uma próxima. Enviem para o meu e-mail, por favor, não esqueça, o e-mail também estará no cronograma. Aquele abraço, até logo.